Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo a respeito da teoria do mesaísmo. Que é a teoria do meio. Ou a ideologia do meio. E eu estou fazendo esse vídeo hoje porque a minha irmã, ela chegou para mim e disse assim: agora que você está fazendo a teoria do meio, você pode parar de falar mal do governo. E o meu último vídeo mostra que não é possível quem está no caminho do meio ficar totalmente calado, baseado no pensamento de que o caminho do meio é o caminho do marasmo político. Então, na teoria da ferradura, entre a extrema esquerda e a extrema direita, que eu digo que não existe, existiria o marasmo aqui embaixo. Como aqui não tem o conflito da direita e da esquerda, não teria por que as pessoas do centro brigarem com a direita ou com a esquerda. Mas aí que se engana, porque como eu mostrei no vídeo anterior, quando os extremos políticos estão lutando entre si, ambos brigam e lutam contra o moderado. Por que eles brigam com os moderados? Porque eles querem que o moderado pule, saia de cima do muro e escolha um lado. Os dois lados esperam que o moderado saia do muro e escolha um lado, sendo seu aliado, se for para o seu lado, ou seu inimigo, se for para outro lado. Porque para os dois polos que estão brigando, como nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos, você tem que escolher um lado. Você tem que escolher o lado do bem. O lado do certo. E o lado do justo. Que para os dois lados, ambos estão deste lado. E o outro lado sempre vai estar do lado do mal, do errado e do injusto. Eu estou criando agora um outro canal chamado Multimatrix, onde eu digo que todo mundo acha que existe uma verdade e todo mundo acha que está com a verdade. Todo mundo acha que está do lado certo. Só que todas as teorias que existem, sejam elas políticas, científicas, sociológicas, teológicas, todas as teorias, elas são Matrix. Todo mundo que crê em alguma coisa está dentro de uma Matrix. E nenhuma Matrix é a verdadeira. Cada Matrix acha que está certa. Só que nenhuma Matrix pode julgar a outra a partir do seu ponto de vista. Porque do seu ponto de vista, a outra Matrix sempre está errada. Então, por exemplo, lado direita ou esquerda. Se eu olhar a partir do marxismo, da questão do trabalho, ou a partir do capitalismo, a partir do dinheiro, do capital, se eu usar um dos argumentos, o outro lado sempre vai estar errado. E sempre vai estar errado. Eu tenho aqui livros de todas as teorias. E eu vejo assim, quando eu leio uma teoria, um livro, eu vejo que naquela teoria tem fundamento, aquela teoria tem base, aquela teoria tem justificativa. Só que quando ela pretende, qual é a falha da teoria? É quando ela pretende ser a teoria que explica tudo, a teoria genérica, a teoria absoluta. Quando a teoria é totalmente explicada pelo trabalho, quando a teoria é totalmente explicada pelo capital, ela falha. Ela falha porque ela não chega ao outro lado. A teoria econômica ela é baseada em pessoas que produzem capital e trabalho. Então, se nós não olharmos para as duas teorias ao mesmo tempo, e não olharmos para a demanda de cada época, de cada lugar, nós vamos errar. Sempre nós vamos errar. Quando nós impusermos uma teoria baseada numa ideologia, nós vamos errar.
A teoria do meio, o mesaísmo, ele se propõe a abandonar a ideologia de direita e esquerda, capital e trabalho, marxismo e capitalismo. E ela sugere olhar para o mundo a partir da sua demanda, da sua necessidade, daquilo que é necessário para cada época, para cada local, para cada região. Focando na necessidade local e temporal. E não baseada numa ideologia. Não é a ideologia que define o que é certo e errado, é a necessidade. Como essa teoria do meio é baseada em grande parte na teoria do budismo, o budismo diz que é justamente a teoria do meio, o caminho do meio. Eu vou trazer agora um texto muito interessante que justifica o fato de que esses moderados não devem ficar calados, baseado numa pergunta. Eu vou ler uma parte aqui do texto, as frases mais importantes. Eu vou deixar esse texto completo no meu site do Mesaísmo e o link vai estar no meu vídeo, embaixo nos comentários. Esse texto é de uma parte do Evangelho de Buda chamado A Aniquilação, a pregação do Buda. O budismo nasceu na Índia e depois ele foi para a China, foi para o Japão, foi para a Coreia, foi para o resto do mundo. E na época que o Buda ainda estava vivo, tinha um famoso general indiano chamado Simha. E esse famoso general que trabalhava para o rei, ele chegou para o Buda e disse o seguinte: Ó Buda, eu sou soldado, e por ordem do rei cumpre-me o dever de respeitar a lei e de combater por ele. Seu Buda prega a bondade sem limites, o amor ao inimigo e a compaixão por todos os que sofrem. Permitirá castigo para os criminosos? Crerá que não é lícita a guerra para defender nossos lares, nossas mulheres, nossos filhos e nossas terras? A doutrina da renúncia prescreve que devemos deixar o malfeitor agir a seu bel prazer, não resistir e deixar que nos roubem o que nos pertence? Crê o Buda que a guerra é ilícita quando promovida por uma causa justa? Nós vemos aqui que a pergunta do general tem a ver com esse que é o caminho do meio. Se o budismo prega a compaixão a todos os seres vivos, e o budismo é conhecido como uma religião pacifista, nunca houve assim uma guerra santa movida pelos budistas, como já houve movida pelos judeus, pelos cristãos e pelos muçulmanos. A resposta do Buda, preste muita atenção no que o Buda diz, porque isso aqui vai fundamentar a posição dos moderados em relação aos extremistas políticos. Ao que o Buda respondeu: o Buda ensina que o culpado merece castigo, e o digno de favor deve ser favorecido. Porém, também ensina que não se deve fazer sofrer nenhum ser vivente, mas ter o coração cheio de amor e de compaixão. Esses dois ensinamentos não são contraditórios, porque quem recebe castigo por seus crimes não sofre por maldade do juiz, e sim em consequência da sua culpa. Suas más ações lhe acarretaram o mal que lhe inflige o executor da lei. Preste bem atenção nessas palavras. Quando um magistrado castiga, deve estar livre de todo ódio. O juiz deve estar livre de todo ódio. E o criminoso, condenado à morte, deve considerar que o seu suplício é consequência do seu crime. Tem que haver um crime e o juiz tem que ser totalmente isento de ódio. Continua o Buda. O Buda ensina que é deplorável toda guerra entre os homens. Porém, não condena os que guerreiam por uma causa justa, depois de haver esgotado todos os meios de conservar a paz. O causador da guerra merece execração. O que começa a guerra por motivos injustos, de poder, de ganância, de terras, merece execração. Aquele que luta pelo interesse egoísta de celebridade, de grandeza, de poderio ou de riqueza, não receberá recompensa. Porém, o que combate pela justiça e a verdade receberá o galardão, porque será vitorioso, mesmo que sofra alguma derrota transitória antes do triunfo final. Entre outras reflexões que o Buda faz, ele diz para o Simha: luta, pois, denodadamente, ó Simha, e combate com marcial esforço nas batalhas. Aqui nós temos que levar em conta algumas questões. Quem é que está lutando pela justiça e pela verdade? Porque, como nós vimos,
todo mundo acha que está lutando pela justiça e pela verdade. Todo mundo acha. Todo mundo que tem uma ideologia. Porque a ideologia diz, o meu lado é o certo e o outro lado é o errado. A diferença aqui, por exemplo, o critério que o Buda usa é o seguinte: quem comete o crime, o culpado é aquele que comete o crime. E não aquele que é errado pela ideologia. Em uma das páginas da minha teoria do mesaísmo, eu digo assim, que a origem do mal não está num lado da ideologia. O mal não está nem aqui, nem aqui. O mal está nas pessoas que cometem o crime, nos criminosos. Então eu digo naquela página que fala dos psicopatas, que uma pessoa não pode ser condenada por ser psicopata, porque ela nasce assim. E existem vários graus de psicopatia, do leve, moderado ao grave. O psicopata tem que ser condenado pelo seu crime. Apenas quando existe crime. E o juiz tem que ser justo. Uma pessoa não pode ser considerada culpada porque ela está do outro lado do espectro político. Porque nós temos a tendência, nós seres humanos, quando achamos que nós somos bons e estamos do lado certo, nós temos uma tendência a sermos carrascos e juízes do outro lado. O outro lado, como ele está errado, ele já está errado, não importa o que ele faça. Não importa todo o bem que ele faça, não importa toda a justiça que ele faça, não importa toda a evolução que ele traga. Ele está errado. Ele está errado porque ele está do lado errado. E o moderado, como o moderado não tem uma teoria política de preferência, ele não é capitalista nem marxista, ele vai olhar quem cometeu o crime e não o lado que a pessoa está. Nós não podemos julgar alguém porque ele está do outro lado, da outra religião, da outra teoria política, da outra raça. A pessoa não é errada porque está do outro lado, porque esse lado ele está baseado numa crença ideológica. Então eu quis trazer essa filosofia do Buda para dizer o seguinte: num julgamento e numa guerra, o juiz não pode agir por ódio e a pessoa não pode ser condenada a não ser pelo crime que ela cometeu. Então nós temos que, no momento que o Brasil está vivendo, onde 50% está de um lado, 50% está do outro lado, no mundo que nós estamos vivendo, como nos Estados Unidos, que tem democratas e republicanos, e essa luta do último vídeo que eu mostrei entre os conservadores e os progressistas, nós temos que abandonar essa luta, porque essa luta não tem fim. O fim dela seria só quando o outro lado fosse extinto, e é impossível extinguir metade de um país, metade do mundo. É impossível matar, eliminar metade de uma população. A única solução para não levarmos ao colapso, e nós vamos caminhar para o colapso, é a compaixão, é a humildade, é a tolerância, é o centro, é o caminho do meio. É aquilo que o general fala para o Buda, que o Buda prega a bondade sem limites, o amor ao inimigo e a compaixão por todos os que sofrem. Somente as pessoas que têm realmente amor no coração, aquilo que eu falei da teoria da ferradura, extrema direita e extrema esquerda, que esse jogo aqui é um jogo de poder. E esse jogo de poder não tem fim. Porque quando o opressor está fazendo sofrer o oprimido, esse oprimido não é vítima do opressor, ele só é o mais fraco. E quando ele se fortalece e muda de posição, ele se torna opressor de quem era do antigo opressor. E o antigo opressor se torna oprimido. Esse jogo de poder não tem fim, não tem saída. A única solução para o jogo de poder é o amor. Só o amor pode curar o jogo de poder. Não o amor entre eles, porque quem está jogando não consegue ter amor. Mas quando esse oprimido, ele passa a amar a si mesmo, a ponto de não querer mais o jogo de poder. E ele abandona e ele se liberta.
Ele se liberta pelo amor de si mesmo, porque ele não quer mais esse jogo de poder. Essa é a solução. Ela tem que ser feita pessoa a pessoa. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, das pessoas que não foram votar nem na direita nem na esquerda, nós temos 30 milhões de pessoas que não foram votar. São pessoas que não querem nenhum dos lados, não querem esse jogo de poder. São pessoas que têm mais compaixão, mais tolerância, mais o caminho do meio do budismo. Só esse amor pode curar a humanidade. Só esse amor pode curar a humanidade. Nenhuma luta pode curar a humanidade. Ela só pode matar o inimigo. Esse moderado que ama a si mesmo, ele não aceita se submeter à luta de poder de 2 ditadores, de 2 psicopatas, de 2 autocratas. Ele quer um país livre, livre para viver a sua vida. Então coloquemos isso na cabeça. Se você está de um lado do jogo de poder e está querendo matar outro lado, tudo bem. Não tem o que fazer. Vá e lute, mate e morra pela sua ideologia. Não há o que fazer nesse sentido, porque o jogo de poder não tem cura. Mas quem já se libertou desse jogo de poder e já quer algo melhor, algo que todo mundo possa sentar e conversar e todo mundo possa querer o bem da humanidade, o bem coletivo da humanidade, entenda que essa ideologia é para o mundo, é para salvar o mundo e não é para o Brasil apenas. Quando nós estivermos nesse estado de amor pelo mundo, pela humanidade, pela terra, verdadeiramente pelos animais, nós vamos parar de odiar o inimigo. Porque esse ódio, ele é ideológico, ele é uma crença. Ele é tão vazio, ele é tão impermanente, como dizia o Buda, quanto a própria ilusão. Então, a minha proposta é convocar as pessoas que são moderadas, que têm amor próprio, que não querem jogo de poder e que querem realmente que o mundo evolua, que o mundo sobreviva ao colapso. Eu tenho dito que essa teoria é para os sobreviventes do colapso, porque me parece impossível evitar o colapso. Com esses ditadores que nós temos no mundo, com os ditadores da esquerda, com Xi Jinping, com o Kim Jong-un, com o Putin, me parece impossível evitar o colapso. Todo mundo quer destruir os Estados Unidos, mas eles não querem destruir porque os Estados Unidos é o mal. Eles querem destruir porque eles querem o poder, eles querem substituir os Estados Unidos. Esses países, eles querem ser o próximo poder que vai governar o mundo, porque o mundo sempre foi governado por impérios. Impérios que crescem e caem, crescem e caem, crescem e caem, sempre baseado no jogo de poder. Esse jogo de poder, ele é patológico. Ele não tem fim. O fim terá que ser dado ou pela humanidade se extinguindo, ou pelas pessoas que têm amor, construindo uma nova civilização. Se você gosta dessa teoria, curta o canal, acompanhe o canal, ative o sininho, divulgue essa teoria para outras pessoas que você acha que também vão entender essa teoria. Faça comentários, traga sugestões para animar o canal para que ele possa ser visto por mais pessoas. Eu agradeço imensamente. Namaskar.